Olá, turma de Física, a turma que vai encarar o concurso da PRF. Estou trazendo uma questão de um concurso recente para a gente discutir, resolver e entender um pouco mais. Em um vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre os conteúdos. Eu achei muito interessante porque há uma diferença de um vestibular, não é isso? Já que o vestibular ele aborda a física mecânica, a física térmica, a física elétrica. Um vestibular ele vai pegar elétrica, magnética e tópicos de física moderna do terceiro ano, a parte de temperatura, calor, óptica e ondulatória do segundo ano e vai olhar a mecânica do primeiro ano. O concurso da PRF ele aborda 9 temas, 9 assuntos dentro da física mecânica. E eu acho isso legal porque a prova ela vai trabalhar basicamente em cima do que é visto, vamos dizer que no dia a dia deles, né? No dia a dia da turma que trabalha junto com a PRF. Então, o policial rodoviário federal vai trabalhar com o quê? Velocidade, né? Fora várias outras coisas, mas em cima de física, velocidade, aceleração, espaço, tempo, distância, deslocamento, força, trabalho, colisão, choque mecânico. Então, a parte de física mais interessante para ser vista é a física mecânica. Então, os 9 assuntos que é cobrado na sequência do ensino médio, já que alguns assuntos precisam de um pré-requisito. Eu só posso estudar trabalho depois que eu conheço as leis de Newton. Eu só posso trabalhar com potência, né? Estudar potência depois que eu conheço o trabalho. Daí, os 9 assuntos de mecânica que é cobrado no concurso da PRF, ele segue a ordem que é visto também no primeiro ano. Essa questão eu achei ela muito legal porque ela vai trabalhar vários temas de mecânica. Vai falar sobre as fórmulas de movimento uniforme variado, o conceito de lançamento horizontal, o conceito de queda, conceito de energia e trabalho. Então é uma questão com três, no caso, né, perguntas, já que a banca ela coloca um tema, ela coloca uma situação problema e dessa situação problema, ela pode tirar duas, três, quatro perguntas para vocês analisarem entre certa e errada. Daí a questão está o seguinte: olha só. Essa primeira parte, de uma forma comum que tem nos problemas de física, é dar uma informação, uma ilustração de uma situação problema, algo que pode acontecer. E essa primeira informação, ela vai descrever um cenário. Esse cenário pode vir ou não com uma gravura. Eu sempre digo aos alunos, quando vem o desenho no problema, é muito mais prático. Por quê? O desenho ele vai materializar o que o problema está falando, o que o texto está comentando. Você vai ver que nessa primeira situação, tudo que está aí vai ser representado, tá certo? Pela figura aqui, ó. Ele vai materializar a informação dita no começo do problema. Olha só, a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros. Está aqui o nosso círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. Então, essa informação que ele diz aqui ó, está aqui também na gravura. Aqui está o cano da arma, aqui está o alvo e a distância, no caso, 50 metros. Ele informa também que o cano da arma e o centro do alvo estão à mesma altura de 1,5 m do solo, que está aqui a informação. Então vocês percebem que o texto inicial eles materializa na gravura e vai facilitar você entender o que ele está comentando. Depois, ele traz mais informações, e essas informações são as informações que vamos utilizar para resolver as nossas equações. Porque apenas com a gravura e o que está nela, eu não consigo achar tempo, achar outras informações como velocidade, está certo, do projétil. Então, esse terceiro ponto aqui vai trazer informações a qual eu vou utilizar na minha equação. Esse outro quarto ponto aqui é aquele ponto que ele vai mandar desprezar, desconsiderar ou considerar, adotar, e visto que uma situação de física você tem várias variáveis para olhar.
Mas, se formos colocar todas as variáveis de um problema, a conta ficaria muito mais absurda. Daí, ele vai colocar, considere, despreze, adote algumas coisas para você tirar variáveis e utilizar o seu problema. Então, recapitulando, o primeiro ponto, ele vai trazer uma informação de um cenário que o segundo ponto materializou. Isso foi muito bom. O terceiro ponto, ele vai trazer informações que eu vou precisar na minha equação. E o quarto ponto, ele vai trazer para mim as coisas que eu preciso considerar ou desconsiderar para resolver o problema. Então, o problema fica o seguinte. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro, de uma ponta a outra 20 centímetros, e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. Então, entre o atirador e o alvo, 50 metros de distância. O cano da arma e o centro do alvo estão a uma altura, ambos, de 1,5 m do solo. Terceiro ponto diz que nessa situação, um projétil que tem uma massa de 15 gramas sai do cano da arma paralela ao solo, com a velocidade horizontal, ou seja, é um lançamento na horizontal. Vocês estudaram 3 lançamentos, lançamento horizontal, vertical e oblíquo, e essa questão vai abordar um lançamento horizontal, com a velocidade inicial de 720 km/h. Eu já vou trazer 2 observações para vocês. Primeiro, grama. Não vamos trabalhar com grama, precisamos converter para quilograma. Ou seja, eu vou andar 3 casas para frente e vai ficar 0,015 quilograma. Então, esses 15 gramas eu vou trabalhar no problema com 0,015 quilogramas. Outra coisa é que a velocidade não pode ser em quilômetro-hora. Quilômetro-hora eu só vou trabalhar em movimento uniforme ou em alguns pontos de colisão. Então eu vou ter que passar quilômetro-hora para metros por segundo. Daí aprendemos que basta pegar o 720 e dividir por 3,6. É um valor padrão. Essa vírgula eu vou cancelar e vou acrescentar um zero, como se eu tivesse multiplicado os 2 por 10. 72 para 36 vai me dar 2. 2 vezes 36 dá 72, que para 72 nada. Como fica 2 zeros, está aqui. Ou seja, 720 km/h é a mesma coisa que 200 metros por segundo. O que eu vou precisar desconsiderar e considerar? Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, ou seja, a questão 35, 36 e 37, como certa ou errada, considerando que a aceleração da gravidade seja 9,8, era tão bom se ele colocasse 10, não? E desprezando o atrito do ar. Se eu vou desprezar o atrito do ar, quer dizer que a munição vai ter uma queda livre, não vai ter dissipação de energia, a energia do começo é igual à do final, não vai ter nada opondo a esse movimento, tá certo? Daí vamos fazer as nossas análises para saber a questão 35, 36, 37 se está certa ou errada. Para cada questão, eu vou corrigir, vou conversar e eu vou ter que apagar para fazer a questão posterior, tá certo? Então, vamos aí para a questão 35. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com a função quadrática do tempo, ou seja, o deslocamento está em função do tempo. Quando a gente olha espaço em função do tempo, a gente olha movimento. Lá na parte de cinemática tem 2 assuntos chamados de movimento uniforme e movimento variado, onde a função do deslocamento está em função do tempo. Só que no movimento uniforme, a fórmula é essa, a equação fica sendo essa. O espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade e tempo. Isso aqui para o movimento uniforme. Quando eu vou para o movimento variado, a equação da função do espaço-tempo fica sendo essa.
O espaço final é igual ao inicial, mais velocidade e tempo, mais a aceleração, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Daí, a questão 35 diz que o deslocamento do projétil está em função quadrática do tempo. Então, ele está informando para mim que esse movimento é um movimento variado, já que o quadrado do tempo está aqui, relacionado com o espaço. Mas eu preciso analisar a velocidade, o deslocamento do projétil na horizontal. É um movimento uniforme ou um movimento variável? Para que você entenda bem, eu vou fazer no caso uma analogia com o seguinte. Olha só, imagina comigo que você está na beira de um precipício. Você está aqui com o seu carro, tá certo? E o carro está correndo em direção a esse ponto que é o ponto final para chegar, no caso, a um precipício. Já que você está no seu carro e você está correndo em direção a esse ponto aqui, você sabe que você só pode acelerar mais ou pode pisar no freio enquanto o carro estiver em contato. Ou seja, quando o carro sair desse ponto e o carro estiver aqui, você não pode mais pisar no freio, nem pode mais pisar no acelerador. Ou seja, você só pode pisar no freio e no acelerador enquanto ele estiver nessa situação. Depois que o carro sai do precipício, não adianta pisar no freio, que ele não vai parar. Não adianta pisar mais no acelerador, que ele não vai correr mais. Quer dizer que se eu não posso variar a velocidade do carro depois que eu lanço na horizontal, então não é um movimento variado. Quer dizer que se depois que o carro sai, tá certo? Depois que ele perde o contato com a rampa, eu não posso mais mudar sua velocidade nem para mais nem para menos, o movimento na horizontal é um movimento uniforme e não variado. Ele é variado nessa situação inicial, mas depois que eu lanço ele de uma forma horizontal, não adianta pisar no freio, não adianta pisar no acelerador, que a velocidade desse carro não vai mudar mais. Então, o movimento horizontal é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, ele obedece essa equação e não a equação quadrática. Então, a questão de número 35 está errado, porque o deslocamento não é em função ao quadrado do tempo, não é em função quadrática do tempo, e sim é um movimento uniforme, já que os lançamentos horizontais, lançamentos na linha horizontal, depois que ele é lançado, você não aumenta nem diminui mais de velocidade. É um movimento uniforme no sentido da horizontal. Questão 35 está errada. Bem, vamos analisar a questão 36 e para isso eu vou apagar essas informações que está aí, tá certo? Eu vou apagar essa partezinha aqui, principal aqui. Já entendemos a questão 36, a 35. Vamos brincar aí com a questão 36 e para isso vamos de novo pegar alguns conceitos da nossa física mecânica. Na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Bem, eu preciso saber, na hora que for disparado, o projétil vai atingir o alvo. Veja que ele não fala atingir o centro do alvo, ele só quer que atinja o alvo. Se vai ser no centro, se vai ser na borda, não importa, ele precisa atingir o alvo. Para atingir o alvo, preciso saber o seguinte, eu vou calcular quanto tempo o projétil gasta para percorrer a linha horizontal entre a arma e, no caso, o alvo. Bruno, por que você quer descobrir qual é o tempo que ela vai gastar entre a arma e o alvo? Porque o tempo que um projétil percorre na horizontal é o mesmo tempo que ele percorre na minha vertical. Se eu descobrir o tempo aqui na horizontal, eu vou saber o tempo na vertical. E por que também eu quero saber o tempo na vertical? Porque eu sei que depois que a arma disparar o projétil, a gravidade vai puxar ela para baixo. E quanto mais tempo ela vai passar no percurso, mais ela vai decair. Então, se eu souber o tempo que ela vai em direção ao alvo,
eu também sei o tempo que ela vai em direção à Terra, porque a Terra está puxando pela gravidade. Então vamos descobrir quanto tempo ela gasta entre a arma e o alvo. Como é um movimento uniforme, vou pegar a equação do movimento uniforme. O espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade e tempo. O espaço final que ele percorreu é 50 metros. O espaço inicial vou considerar zero. A velocidade, 720 km/h, que convertemos para 200 metros por segundo. E aí eu quero achar o tempo. Como 200 está multiplicando, eu vou passar dividindo, ou seja, 50 dividido, no caso, para 200. E aí eu vou descobrir o tempo. Cancelando esses dois zeros, eu tenho 5 dividido para 20. 5 aí, no caso, dividido para 20, eu vou ter um tempo de 0,25. Esse é o tempo que o projétil gasta para se deslocar na horizontal, entre o cano e o alvo. Esse mesmo tempo é o tempo que ela fica no ar e a Terra puxa ela em direção na vertical, ou seja, para baixo. Então eu vou pegar esse tempo que ela percorreu e descobrir quanto ela desceu nesse percurso. E para isso eu vou trabalhar com queda livre. Há uma equação de queda livre que eu calculo a altura, essa daqui, ó. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura que ela vai decair é igual à gravidade, que o problema pediu que eu adotasse 9,8. O tempo é o tempo que ela percorreu, valendo 0,25 ao quadrado. Isso dividido por 2. Eu já vou dividir, no caso, tá certo? Esses dois caras aqui, ó, o 9,8 dividido por 2, que vai me dar, no caso, 4,9. E vou fazer 0,25 ao quadrado. É 0,25 vezes 0,25, que vai me dar 0,065. Tá aqui, 625. Tá aqui, ó, 625. Daí, no caso, agora eu vou multiplicar esses dois. Então, a altura ela vai dar aproximadamente 0,30. 0,30 o quê? Metros. 0,30 metros, 30 metros convertendo, vai dar uma altura de decaimento de 30 centímetros. Mas como o alvo só tem 20 centímetros de diâmetro, e ele vai decair 30 centímetros, então com certeza a arma, o projétil, ele vai fazer esse percurso aqui. Ou seja, ele vai descer 30 centímetros por conta da gravidade e ele não vai acertar o alvo. Então a questão 36 diz que na situação o projétil atingirá o alvo e ele não vai atingir o alvo, ou seja, a 36 também está errada. Então eu já tenho a questão 35 que eu vou marcar errado, eu tenho a 36 que eu vou marcar errado e vamos olhar agora a nossa 37. Daí, novamente, eu vou apagar essas informações aqui, ó, tá certo? Porque eu não vou precisar mais, não é isso? Já vou apagar aqui, apaguei da tela, mas não apaguei da sua mente. Vocês entenderam? Vou apagar aqui e deixar até aí. E vamos, no caso, para a nossa questão 37. A questão 37 diz: se o alvo fosse retirado da situação, no caso da direção do projétil, e a munição pudesse passar direto até bater o chão, se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 joules. Bem, estamos querendo descobrir qual é o trabalho que a força gravitacional faz para pegar a munição e fazer com que ela caia até o solo. Como é no sentido da nossa vertical, o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a minha altura.
Lembrando que eu preciso revisar todas as equações para poder entender quando vamos colocar cada uma, tá certo? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional, basta pegar a massa do projétil, 0,015, multiplicar pela gravidade, que é 9,8, e multiplicar pela minha altura, que ela vai cair, que é de 1,5 m. Fazendo essa multiplicação aí, você vai ter 0,22 joule. Aí, no caso, analisando o que ele fala, ele diz que o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10. E realmente é, porque vai dar 0,22. Então, a questão de número 37 está correto. Certo? Então, isso aí foi, no caso, as resoluções. A questão 35, bastava você lembrar que no movimento do nosso lançamento horizontal é um movimento uniforme. Depois que sai, não tem como aumentar ou diminuir de velocidade. Então, na direção horizontal de um lançamento, ele é uniforme. E uniforme não é uma função quadrática do tempo, e sim, tá certo? A função quadrática do tempo é variado. Então, a 35 estaria como está errada. A 36, ele fala que vai atingir o alvo, como o alvo, no caso, é 30 centímetros de diâmetro, tá certo? E ele vai decair 20 centímetros de diâmetro e ele vai decair 30, então ele não atinge o alvo. E a questão 37, ele quer saber se o trabalho realizado seria superior a 0,10. E vai dar 0,22, então é superior sim. Então fica sendo errada, errada e correta, tá certo? Dúvidas? Assista novamente o vídeo. Se tiver dúvida, faça também um comentário, pergunte, que aí no caso vamos fazer com que haja uma troca de informações e a gente consiga entender um pouco mais a resolução, tá certo? Um abraço e bons estudos!